Bom, gente, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre a curva de demanda, hoje nós vamos falar um pouco sobre mudanças na demanda e na quantidade demandada. Vocês devem estar me perguntando, mas não é a mesma coisa, demanda e quantidade demandada? Não, a gente vai ver que é um pouquinho diferente. Quando eu falo em demanda, eu estou falando do planejamento, né? De quanto eu desejo comprar de um determinado bem ou de determinados bens, né? Qual que é a minha cesta, qual que é o meu planejamento em um determinado período de tempo. Lembra do conceito de demanda? Né? Que é a quantidade de que os consumidores desejam adquirir de um bem em um determinado período de tempo. Já a quantidade demandada são alterações na própria curva dentro daquele planejamento, provocadas mais pelo preço. A gente já vai ver essa diferença já já. Né? Então vamos prosseguir. A demanda por um determinado bem A, né, vai depender de quê? A gente já viu isso na aula anterior. A demanda por um determinado bem vai depender do preço desse bem. Então, se eu tiver um bem A, o preço do bem A, né, vai influenciar na quantidade demandada. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. E quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. A gente já viu que tem uma relação, né, inversamente proporcional entre o preço e o bem, quando o bem é um bem normal. Né? A demanda também vai depender da renda dos indivíduos, né, do seu salário. Quanto maior a renda, maior vai ser o consumo, maior vai ser a demanda, e quanto menor a renda, menos recurso eu vou ter para demandar, para comprar. Então também é uma relação inversa. O, a demanda do bem A também vai depender do preço do bem substituto. Lembra que quando o preço do substituto cair, eu vou aumentar a demanda do bem substituto e vou diminuir a demanda do bem A. Quando o preço do bem substituto aumentar, eu vou diminuir a demanda do bem B, o substituto, e vou consumir mais do bem A. Lembra, faz a comparação entre a picanha e o filé mignon. Né? A minha demanda por picanha, se o preço do filé mignon estiver muito elevado, vai aumentar a minha demanda por picanha, porque para mim, por exemplo, são substitutos. A demanda também do bem A vai depender do gosto dos indivíduos, né? Tem indivíduos que vai gostar mais de um produto que do outro, das suas preferências, das suas necessidades que são diferentes. Isso também vai influenciar a demanda e das expectativas dos indivíduos em relação ao mercado do produto, em relação ao próprio produto, né? Se vai precisar de mais mercadoria no próximo mês ou não, se sentir que o produto vai aumentar, então também as expectativas vai determinar a sua demanda naquele período de tempo. Então, matematicamente falando, né, a demanda de um bem A vai ser função de quê? De que vai depender a demanda do bem A? Vai depender do preço do bem A, vai depender da sua renda, do seu salário, vai depender do preço do bem substitutos, vai depender das preferências e vai depender das expectativas. Tá? Então, isso fatores que influenciam a demanda por um determinado bem. Então, vamos ver, aqui nesse slide, no lado esquerdo, a gente tem mudanças na quantidade demandada e no lado direito a gente tem mudanças na demanda. Né? Bom, mudanças na quantidade demandada ocorrem na própria curva, ou seja, essa curva aqui que vocês estão vendo, que é a curva de demanda, ela não vai se deslocar nem para a direita nem para a esquerda. Quando altera a quantidade, ela vai alterar na própria curva. Por exemplo, aqui vocês viram que o preço passou de P1 para P2, ou seja, o preço subiu. Quando o preço sobe, a quantidade diminui, então caminhou para a esquerda a quantidade aqui. Então, nesse caso, houve uma alteração na própria curva, a curva não se deslocou, ou seja, o meu planejamento de demanda continua o mesmo, a minha demanda continua a mesma. Só que eu alterei a quantidade demandada, por quê? Porque o preço subiu, passou do P1 para P2. Né? Da mesma forma, se o preço baixar, né, passar para P3 aqui, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a quantidade, porque o preço está mais baixo. Ó. Se eu desço aqui, eu baixo o preço. Se eu caminho para a direita aqui, eu estou aumentando a quantidade demandada. Então, nesse caso, né, eu vou ver que a demanda passou desse ponto para esse aqui e para esse aqui, esse conjunto. Né? Então, mudanças na quantidade demandada
são alterações que ocorrem na própria curva. Eu vou caminhar ao longo da curva e vai influenciado por quê? Pelo preço daquele bem. Né? Vamos para o lado direito agora, mudanças na demanda, ou seja, no meu planejamento de consumo, no meu planejamento de demanda, né? Alterações no desejo de adquirir mais ou menos com o mesmo preço. Então aqui, por exemplo, suponhamos que a minha renda aumente. O que vai acontecer com a minha demanda, né, por um determinado bem? A demanda vai aumentar. Quando a sua renda aumenta, você aumenta o consumo de um bem porque a sua renda aumentou. O preço do bem continua o mesmo, não teve alteração nenhuma. Então, mas agora você tem mais recursos para comprar determinado bem. Então, no caso, por exemplo, de um aumento de renda, você vai deslocar a curva para a direita. Está vendo que ela caminhou para a direita. E quando você tem uma diminuição de renda, por exemplo, a curva vai caminhar para a esquerda. Se eu voltar aqui, ó, aqui está a demanda principal. Então você caminha para a direita quando aumenta a sua renda e você caminha para a esquerda quando você diminui a sua renda. Então, mudanças na demanda e quando eu desloco a curva tanto para a direita quanto para a esquerda. Se a gente pegar os fatores que influenciam a demanda, né, aqui, quando eu estou mudando na própria curva, né, o fator que está influenciando é o preço, tudo bem. O que está alterando aqui? É o preço, tá vendo? Quando eu altero o preço da mercadoria, eu vou caminhar na curva, porque o meu planejamento não mudou. O que mudou foi a quantidade mesmo específica do bem, né, dependendo do preço. Agora, quando eu estou deslocando a curva, tanto para a direita como para a esquerda, vai ser em função dos demais fatores, né? Porque o preço do bem vai permanecer o mesmo. Aqui eu não mudei o preço do bem. O que eu mudei foi a renda, o preço do bem substituto, as preferências, as expectativas. Isso aqui que mudou, isso faz deslocar a curva para a direita ou para a esquerda. Né? Vamos pegar um exemplo aqui, alteração na demanda. Né? O bem é normal e a renda aumenta. Lembra, se o bem é normal, quanto maior a renda, mais eu quero consumir daquele bem. Isso é o bem normal. Né? O que vocês acham aqui? A curva vai deslocar para a esquerda ou para a direita? Né? Vamos pensar, o bem é normal, a sua renda aumenta. Né? O que vai acontecer com a sua demanda? A demanda vai aumentar, porque a renda aumenta. Então a curva vai deslocar para a direita. Né? Eu vou ter um deslocamento aqui, eu vou sair de D1 para D2. Então há um deslocamento para a direita porque a renda aumentou, o bem é normal e teve uma alteração na renda. Né? Aqui, ó. São esses fatores, lembra? A renda, o preço dos bens substitutos, as preferências e expectativas. Então aqui o que aconteceu? Quando você aumentou a sua renda, você consegue comprar mais quantidades, né, com o mesmo preço. Então, aqui, por exemplo, em cada ponto desse aqui, suponhamos que quando a sua renda era a primeira renda, com o preço de 15, você consumiria 10. A sua renda aumentou, o preço continuando 15, você caminha para a curva até aqui, ó. Aí aqui você consegue consumir 20. Então, você caminha à direita para a sua curva de demanda, né? A sua curva de demanda desloca. Então, isso é uma alteração na demanda. Lembra? Quando a quantidade demandada é na própria curva. Aqui a curva deslocou. Quando a curva desloca, é uma alteração na demanda. Vamos ver um outro exemplo. Mesma coisa, o bem é normal. Quando o bem é normal, quanto maior o preço, maior a quantidade demandada. E quanto menor o preço, menor a quantidade demandada. Então, isso é um bem normal. Né? Então, quando a renda diminui, o que vai acontecer com o bem normal? Eu vou diminuir o consumo de um bem normal, porque minha renda diminuiu. E o bem normal é um bem que eu quero comprar quando eu tenho mais renda. Então, nesse caso, lembra no anterior que a renda aumentou, deslocou para a direita? O que vocês acham que vai acontecer aqui? Se a renda diminuiu, eu vou deslocar para a esquerda, ou seja, minha curva vai caminhar para a esquerda, porque o preço do bem continuou o mesmo, mas agora minha renda diminuiu, eu vou comprar menos quantidades. Apesar do preço ter continuado o mesmo, né, minha renda diminuiu, então não tem mais recurso para comprar a mesma quantidade de demanda. Então aqui eu vou ter uma alteração na demanda para a esquerda, ou seja, eu vou diminuir a minha demanda pelo fato da minha renda ter diminuído. Relembrando aqui, ó, são os fatores, esses fatores aqui, a renda, preço dos bens substitutos, as preferências e as expectativas, né? E se eu tiver alguma alteração nesses fatores aqui, a minha curva vai deslocar para a direita ou para a esquerda, dependendo do tipo de alteração. Nesse caso aqui,
a renda diminuiu, aí você não consegue comprar as mesmas quantidades quando os preços não se alteram, né? Quando o preço não se altera. Vamos fazer um exercício aí. Como será o comportamento da curva de demanda em cada uma dessas situações abaixo, né? Eu aconselho vocês agora a dar uma pausa no vídeo, né, na apresentação, e verificar em cada item aqui o que vocês acham que vai acontecer com a demanda. Se ela vai deslocar para a esquerda, se ela vai deslocar para a direita, né? Por exemplo, o bem inferior e a renda diminui, né? Isso vai provocar o quê? A gente viu, né, que quando o bem normal, se a renda diminuir, eu vou diminuir o consumo. Mas o bem inferior é aquele pensamento inverso. Lembra do pé de galinha? Né? Quando a renda diminui, eu vou aumentar o consumo do bem inferior, porque são bens de baixa qualidade, ou seja, para quem pessoal de baixa renda, que a renda diminui, você vai ter que substituir, por exemplo, a carne pelo pé de galinha, o arroz de primeira pelo arroz de segunda. Esse é um bem inferior, tá? Então vocês vão analisar cada um desse item aqui. Eu aconselho vocês a pegar um papel, desenhar a curva de demanda, né? Para cada item, o que você acha? Se ele vai deslocar para a direita ou para a esquerda? E logo em seguida passar para o próximo slide, que aí a gente vê a resposta, né? Qual que vai ser o comportamento de demanda para esses itens. Então, eu aconselho você a dar uma pausa e fazer o exercício agora. Então, vamos ver. O bem é inferior e a renda diminui, né? O que vai acontecer? Se o bem é inferior e a renda diminui, quando o bem é inferior, se a minha renda diminuir, eu vou aumentar o consumo desse bem. Então, vai ter um deslocamento para a direita na minha curva de demanda, né? O preço de um bem substituto aumenta. Se o preço do bem substituto aumenta, eu vou consumir mais do outro produto que substitui ele. Então, a minha demanda desse produto vai aumentar porque o preço do bem substituto aumentou. Então, vai diminuir o consumo do bem substituto e vai aumentar o consumo do bem que eu estou especificando. O preço de um bem complementar diminuiu. Lembra que os bens complementares são consumidos em conjunto? Então, se o preço de um bem complementar diminuir, né, eu vou aumentar o consumo do bem complementar. Então, eu vou aumentar o bem, né, eu vou aumentar a quantidade demandada do outro bem que complementa ele. Então, nesse caso, vai deslocar a curva para a direita. Né? Se a população aumentar, né, o que vai acontecer com a demanda? Se a população aumentar, vai aumentar o consumo de alimentos, vai aumentar o consumo de roupa. Então, a demanda vai deslocar para a direita também. As preferências do consumidor mudam em favor do produto, né? Por exemplo, há uma tendência a consumir determinados tipos de produto. Um exemplo agora, que a gente está vivendo a crise da pandemia do coronavírus, né? O consumo de álcool em gel aumentou demais, porque agora as pessoas precisam do álcool em gel. Né? Você vê que às vezes está em muitos supermercados e muitas farmácias, o produto já está em falta, de tanto que é a procura. Então, a demanda, nesse caso, vai deslocar para a direita. Quando a propaganda de um produto é favorável, né? Quando tem a mídia em cima para fazer propaganda do produto, incentivando as pessoas a comprarem, eu vou deslocar a curva para a direita. Né? Quando os consumidores esperam um preço mais alto no futuro. Se eu tenho expectativa que na semana que vem o produto que eu compro toda semana vai aumentar, o que eu vou fazer? Eu vou antecipar a compra, então eu vou aumentar a demanda desse produto naquele período anterior. Então esses fatores vão deslocar a curva de demanda para a direita. Eu peço que vocês reflitam cada um item desse aqui, tenta fazer o raciocínio lógico, saber por que a demanda está aumentando. Tá? E para fazer esse exercício, dá uma pausa, vai lendo item por item, faz um esboço no caderno, desenha a curva deslocando para a direita e aprendendo esse raciocínio. Bora lá seguir. Agora, nesse caso, é o raciocínio inverso, ou seja, a curva vai deslocar para a esquerda. Esses são alguns fatores que vão influenciar a diminuição do planejamento da demanda, ou seja, vai diminuir a demanda vai se deslocar para a esquerda. Lembra que o preço continua a mesma coisa, tá? Vamos lá. O bem é inferior e a renda aumenta. Lembra que o bem é inferior? Quando você está comprando pé de galinha todo dia. Você teve o aumento, opa, agora eu vou comer carne, não preciso mais de comer pé de galinha. Então, nesse caso, o consumo de pé de galinha vai diminuir. A demanda de consumo a demanda por pé de galinha vai diminuir.
o preço de um bem substituto diminui. Né? Se o preço do bem substituto diminui, eu vou comprar o bem substituto e vou deixar de comprar o bem específico. Então, eu vou diminuir a demanda desse bem específico. O preço de um bem complementar aumenta. Lembra, se o preço do carro aumentar muito, né, eu vou diminuir a demanda por carros, que vai diminuir o consumo de combustível. Aí o consumo de combustível vai deslocar para a esquerda. A população diminui. Em alguns países, em algumas cidades, a população tem diminuído. Então, a demanda desse município, dessa cidade, por exemplo, vai deslocar para a esquerda. As preferências do consumidor mudam em desfavor do produto, ou seja, as pessoas deixam de gostar do produto, deixam de ser útil, né? Por exemplo, o preço hoje de uma cópia um Xerox, né? Uma cópia que vocês tiram. No caso, como hoje em dia tem muita, você pode usar PDF, pode usar outras formas de leitura, né, de acesso à informação, né, as preferências mudam. Então, por exemplo, hoje eu tenho quase certeza que a demanda de muitos aí por ter cópias de papel, essa demanda vai diminuir, porque hoje tem outras alternativas. Então, são preferências que vão mudando ao longo do tempo, né? Hoje, por exemplo, a demanda por DVD, por Blu-ray, por exemplo, é mínima, porque hoje você tem streaming aí, Netflix, Globoplay. Então, você tem várias alternativas de assistir seus filmes sem precisar de estar locando. Então, a demanda, por exemplo, por alguns produtos ao longo do tempo, ela vai até desaparecer, né? Sempre vai diminuir. Então, tem muita preferência e desenvolvimento econômico. Tudo vai influenciar. Os consumidores esperam um preço mais baixo no futuro. Ou seja, se você pensa que o produto vai diminuir na outra semana, na semana seguinte, o que você vai fazer? Você vai comprar mais, você vai deixar de comprar agora para comprar mais depois, mais barato. Né? Se, por exemplo, você precisa abastecer seu carro, tem um restinho de gasolina ainda. Aí o governo anuncia que a gasolina vai diminuir daqui a 2 dias o preço. Você vai esperar e não vai consumir hoje, a sua demanda vai diminuir hoje, aí você consome depois. Então, são fatores que influenciam aí na demanda também, tá? Vamos continuar. Então, aqui é só para relembrar, um exemplo aqui, eu tenho a demanda de pizzas do Roberto e tenho a demanda de pizzas da Beatriz, né? É só para vocês terem em mente que a soma de todas essas demandas dos indivíduos nos dá a demanda do mercado, né, de um determinado bem e serviço. Então, a demanda do mercado, ou seja, a demanda agregada, que a gente vai ver lá quando a gente for começar a estudar macroeconomia, na realidade, essa demanda de mercado é a soma de todas as demandas dos indivíduos. Né? Cada indivíduo vai ter sua preferência, vai ter seu salário, sua renda, vai comprar um determinado produto a um determinado preço, né? E no final, quando eu somo isso tudo no mercado, eu tenho a demanda de mercado ou demanda agregada.